Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Eu sou a Circe Hecatina e esse é o nosso canal Magia e Bruxaria Natural. Se você curte os nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo, gosta das nossas lives e toda a discussão que a gente proporciona lá na nossa comunidade, por favor, se inscreve, dê like, divulgue o nosso trabalho, para que a gente assim possa se sentir impulsionado a continuar, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o grande rito. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vamos lá? Bora para a chamada? Então, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje sobre o grande rito, né? O grande rito a gente pode ver no Sabá, né, de Beltane, e a gente também pode ver ele como um ritual em alguns covens da Wicca. Bem como já foi dito aqui inúmeras vezes, as deusas primordiais em inúmeras culturas, elas se dão a vida, né? Elas nascem de é um nascimento virginal. Elas se criam, né? Elas se originam em diversas culturas de diversas formas. Mas é sempre uma deusa que cria a si mesma e depois ela cria todo o universo. Primeiro vem o universo, depois, enfim. E ela é sempre virginal. E assim elas eram cultuadas nos primórdios. Com a evolução, né, desses povos, dessas tribos, começaram a perceber que havia necessidade de ter um Deus que podia ser seu companheiro, seu irmão, seu filho. E quando começaram a cultuar essa deusa, não só como a mãe, mas começaram também a cultuar a fertilidade, esse Deus, que podia ser seu irmão, dependendo da cultura da deusa ali, seu irmão, seu filho, seu marido, ele passa também a ser o seu parceiro acasalador, para assim cultuar, comemorar a fertilidade. Então isso surge lá nos primórdios com esse casamento sagrado, dessa cooperação necessária entre o masculino e o feminino. Lá por volta do quarto e terceiro milênio, inúmeros povos celebravam anualmente esse casamento sagrado, se referenciando à fertilidade em geral, principalmente a fertilidade da terra. Por isso, o ciclo das estações do ano não poderia se iniciar antes desse acasalamento do Deus com a deusa, e ele então jovem, e aí ele envelhece, morre e renasce. Quando fica jovem, há novamente o início do ciclo, do acasalamento. Então anualmente eles faziam esse ritual, essa festividade para celebrar então e pedir a fertilidade do solo e da terra. Surgiu bem lá entre o quarto e terceiro milênio. Agora eu vou falar um pouco sobre o rito, mas compreendam que tudo que eu falar aqui agora, a partir deste momento, eu estou falando especificamente de uma fonte da Wicca, porque em todos os lugares que eu pesquisei, as fontes que eu mais achei estavam todas relacionadas à Wicca. Então, a partir daqui para frente, o que eu falar sobre grande rito, vocês compreenderão que é dentro da Wicca, ok?
A Wicca, o grande rito é um ritual que pode ser visto no sabá ou um ritual que é visto dentro do coven. E ele é praticado como parte da iniciação de um terceiro grau. Então ele é praticado pelo alto sacerdote que já galgou o terceiro grau dentro ali daquele coven e a alta sacerdotisa, tá bom? Eles compreendem como o grande rito é uma união do sagrado feminino com o sagrado masculino. De que forma? Pela consumação sexual ou como alguns na modernidade fazem simbolicamente, tá bom? E é feita entre dois adultos com consentimento de ambos, quando de fato é realizado o ato sexual em si, tá? E assim, em muitas obras que a Wicca bebeu, né, para a sua criação, há muitas referências sobre esse ato mágico, o fato do corpo da mulher ser um altar da própria deusa. A gente vai ver um pouco disso na obra que eu já falei aqui, lá no vídeo História da Bruxaria, eu falo sobre esse livro. No vídeo Declínio da Deusa, eu falo sobre esse livro. Gente, para vocês continuarem nesse caminho, se vocês realmente querem compreender tudo que vocês praticam, tudo que vocês querem vivenciar, há a necessidade de ler. Vocês precisam ler, senão vocês vão estar assim, o boi seguindo a boiada sem saber o porquê. Então, lá na obra A Feiticeira, de Jules Michelet, lá de 1882, que influenciou Margaret Murray, influenciou Leland, influenciou John Fortune. Quem não sabe quem é John Fortune, quem não sabe quem é Margaret Murray, nós temos blogs sobre elas, ok? Tanto no nosso Instagram quanto na comunidade. Então, nesses livros, A Feiticeira, de Jules Michelet, ele fala sobre a questão da purificação da pessoa diante do seu altar, que é seu corpo, seu santuário. E no livro da John Fortune, A Sacerdotisa do Mar, eu tenho ele, se vocês quiserem, eu peço para o Aiken, que é o responsável pela biblioteca, ele avaliar se ele achar que está dentro dos nossos padrões, a gente pode adicionar na nossa biblioteca. E ela também fala sobre isso, que a mulher é feito um altar para o culto da deusa e que toda a beleza e vida magnética e o homem se derrama em adoração e sacrifício sem preservar parte alguma do preço, mas doando seu próprio eu na adoração. Então a deusa entra no templo. Essas obras fazem alusão de que o corpo da mulher é um templo da própria deusa, e isso foi se criando até chegar ao grande rito. Isso aqui é uma leitura moderna, mas como eu já falei lá no início do vídeo, isso é uma cultura antiga, né? Isso é um costume antigo. Inclusive, era comum em tempos antigos, como eu vou falar para vocês aqui, ó, na Suméria, na antiga Suméria. Vou falar para vocês exatamente onde é. Era comum que esse rito fosse uma união ritual pública. Aonde? Quem é a representação na terra da grande deusa? A alta sacerdotisa. E quem era a representação do grande Deus na terra, naqueles primórdios? O rei, né?
A gente pode ver isso em inúmeros reis aí, a gente vê que eles falavam em nome de Deus, né? Primeiro os deuses, depois um Deus cristão, mas eles estão sempre, é uma linhagem direta, é uma ligação direta que eles têm com os deuses. Quando a gente estuda história, a gente vê isso, né? Eles achavam que os reis eram da linhagem direta de Deus ou dos deuses, eles eram diferentes, por isso que eram reis. Então, na Suméria, a gente vai ver um ato público dessa união, onde o rei e a grande sacerdotisa se uniam, faziam esse ato em público para que todos vissem, porque era algo sagrado. Quem não assistiu com a gente o filme As Brumas de Avalon, talvez não tenha dimensão, porque no filme fica muito claro. Antigamente, a alta sacerdotisa era uma altíssima autoridade. Ela tinha um status social, ela tinha uma autoridade. Tem um momento no filme em que a alta sacerdotisa de Avalon fala e todos os cavaleiros se curvam a ela. Então, no filme, a gente percebe que a alta sacerdotisa de Avalon tinha um status social, ela tinha uma autoridade, ela articula a política o tempo inteiro. E isso não é coisa apenas cinematográfica. Eneduana, que era a alta sacerdotisa de Inanna, lá na Suméria, ela, além de ter uma autoridade, né, por ser uma alta sacerdotisa, ela era altamente influente e importante na política. Eneduana, eu já falei dela aqui no vídeo Declínio da Deusa, e ela era tão importante que ela foi até perseguida politicamente. Tamanha era a sua influência na política, e ela também é considerada a primeira poetisa. Foram os primeiros registros poéticos achados. Foi escrito por uma mulher, Eneduana, alta sacerdotisa de Inanna, tá? E aí, quando acontece essa união, esse ritual, o rei, que simboliza a terra, o Deus, ele se une publicamente com a alta sacerdotisa, que simboliza a deusa, a sabedoria. Então a terra se une à sabedoria, e nesse momento eles abençoam os alimentos e consomem o ato. E aí sim, com aquela bênção daqueles alimentos, se compreende, né, da bênção que vai haver uma fertilidade para os próximos ciclos. Mas, numa releitura moderna, a partir do momento que Gerald Gardner foi buscar registros, textos, para... a partir do momento que Gerald Gardner foi buscar registros, textos, poemas, né, porque ele gostava muito dessa coisa do poema e tal, ele buscou nesses livros que eu citei aqui, A Feiticeira, de Jules Michelet, e A Sacerdotisa do Mar, de John Fortune, tá? Se nós formos buscar na antropologia algum tipo de fonte referente a isso, nós acharemos também. Vou ler aqui para vocês, do antropólogo Mircea Eliade, tá? No livro Ocultismo, Bruxaria e Correntes Culturais, para vocês verem que, apesar de Gardner ter buscado isso em fontes, né, mais modernas, a antropologia já consegue resgatar isso lá atrás. Então, esse antropólogo diz assim: a importância da nudez cerimonial e do intercurso ritual não deve ser interpretada simplesmente como inclinações lascivas. A recente revolução sexual tornou obsoletos tais tipos de pretensão e disfarce. Ao invés disso, o propósito da nudez ritual e das práticas orgásticas é de recobrar o valor sacramental da sexualidade.
Então era visto como algo sacro, não era nada visto como uma coisa vulgar, tá? Se no coven há um diálogo, uma confiança, né? Cabe aos dois adultos decidirem e terão esse ato, tá? Até onde eu pesquisei no ato, o coven se vira de costas, tá? O resto do coven fica de costas e há a penetração. Então, nesse momento do ato em si no coven, todos viram-se de costas e há a consumação entre o alto sacerdote e a alta sacerdotisa. Uma fonte que Gardner deve ter usado muito, alguns autores apontam como a principal fonte utilizada para ele para recriar, né, modernamente esse grande rito, foram as obras de Aleister Crowley, tá bom? Em particular o seu texto de Livro da Lei, ou também o Liber 15, mais conhecido como Missa Gnóstica, porque ele diz assim: o local sagrado era um ponto dentro do centro do círculo. Assim como fomos desde há muito tempo ensinados que o ponto dentro do centro é a origem de todas as coisas, como conseguinte devemos adorá-lo, fazendo uma alusão que isso tudo deve ser feito dentro de um círculo mágico, tá? Inclusive a gente pode perceber que em algum momento do grande rito, ali no círculo, né, vulcano, eles citam alguns trechos do livro da lei, do Crowley, tá bom? Então, o que a gente pode concluir, né? Que apesar de já existirem esses ritos, tanto no século IV, no século III, como antropólogos afirmam, que os antigos reis na Suméria, eu peguei um caso só na Suméria, tá, gente? Mas isso era comum em inúmeras culturas de inúmeros reis, onde o rei e a alta sacerdotisa consumiam para abençoar os alimentos, né, para um novo ciclo. A Wicca especificamente se baseou, se influenciou pelas ordens mágicas telêmicas, tá? E por causa dessa figura do Crowley, que quem não sabe quem é, deve ler, deve buscar, ler com os olhos sem preconceito. Por causa disso, ficou algo mal compreendido, algo mal visto, algo marginalizado, daquele que vive à margem, que fica à margem. Então eu gostaria de terminar aqui com um trecho para que a gente possa refletir. Esse trecho é de Pascual Randolph, tá? Que também é um magista também muito famoso. E aí ele diz assim: a união do homem com a mulher deve ser inocente. O desejo por prazer não deve ser o propósito inicial. Transcender o prazer carnal visa a união dos espíritos. Se deseja que sua prece esteja exausta em êxtase, se conforma-se a esses princípios o ato sexual. Se tornará uma fonte de força material e espiritual e um manancial de sabedoria, paz e alegria. Na magia, busca-se por aquilo que é chamado de fortuna do espírito. O que a gente pode refletir com isso? Que para se chegar ao ponto de fazer um rito, seja principalmente o ato em si, né? Mas mesmo que seja simbólico. E é isso aí, a gente pode levar para toda a nossa vida em qualquer momento.
quando a gente for fazer qualquer tipo de ritual, a gente precisa se despir dos desejos carnais, das coisas materiais, estar ali entregue pelo Espírito. Porque senão nunca vai dar certo e a gente não vai conseguir chegar ao êxtase final. Então hoje eu falei um pouco sobre o grande rito. Se ficou alguma dúvida, a gente pode discutir agora na live, tá bom? Beijinho.